Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que vai esperar o tempo passar para decidir o que fazer com o projeto aprovado pelo Congresso, que aumenta o número de deputados federais no país. Lula terá até o próximo dia 16 de prazo para assinar ou rejeitar o projeto. O presidente Lula enfrentou uma nova encruzilhada política diante da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar que amplia o número de deputados federais de 513 para 531 a partir da próxima legislatura em 2027. Alguns auxiliares do presidente desaconselharam ele a sancionar o projeto, dado que a sanção possa gerar ainda mais desgaste na imagem do presidente, que tem tido quedas recentes nas pesquisas de opinião. A proposta, que passou com o apoio da maioria da base aliada do governo, não elimina vagas já existentes, mas acrescenta novas cadeiras à Câmara dos Deputados, alegando a necessidade de correção proporcional da representação dos estados com base nos dados populacionais mais recentes. O relator no Senado foi o senador Marcelo Castro, do MDB, que reiterou que a mudança atende a um mandato judicial para a adequação da representatividade. Apesar da aprovação expressiva no Congresso, a proposta não passou sem críticas. Entre os pontos mais contestados estão o possível impacto fiscal gerado pela ampliação, a ausência de um debate mais amplo com a sociedade e o temor de que o aumento favoreça partidos já bem posicionados nas regiões que ganharão mais vagas. Críticos também apontam para o risco de elevação das despesas permanentes com a manutenção de um maior número de parlamentares e de suas estruturas de gabinete. Atualmente, o Brasil já figura no topo do ranking internacional no que diz respeito ao custo de funcionamento de seu legislativo. Um aumento no número de cadeiras tende a pressionar ainda mais o orçamento público, especialmente no momento em que o governo busca cumprir metas fiscais e conter despesas. O presidente também lida com as consequências da recente derrota sofrida no Congresso com a derrubada do decreto presidencial que elevava as alíquotas do IOF sobre operações de crédito, câmbio e também seguros. As duas situações impõem ao Planalto um delicado exercício de equilíbrio político. Em ambas, o governo precisa avaliar se assume um enfrentamento com o Congresso ou adota uma postura de contenção para evitar o agravamento, o que já deixa complexa a relação entre os poderes. E com a chegada do Pix, os bancos brasileiros perderam uma das suas grandes fontes de renda, as taxas de transferência de valores. Para compensar essas perdas, os grandes bancos lançaram nos últimos anos pacotes de serviços não bancários que incluem até seguros PET. Combos de benefícios, como são chamados pelos bancos, funcionam nos moldes das cestas de tarifas de serviços bancários. Suas assinaturas são descontadas mensalmente em conta corrente e reúnem serviços que individualmente seriam mais caros. Como as cestas de tarifas, os combos também são alvo de reclamações em sites de defesa do consumidor, com clientes apontando que passaram a ser cobrados sem anuência. Os bancos afirmam que monitoram a satisfação dos clientes com os pacotes e que estes podem ser cancelados a qualquer momento. Os pacotes de benefícios foram lançados em um contexto em que as cestas perderam atratividade ao oferecer serviços cada vez mais obsoletos, como transferências via TED, folhas de cheque e saques grátis. Dados dos balanços dos bancos mostram que, apesar de um aumento de quase 30% no número de clientes, as 5 maiores instituições financeiras perderam 4 bilhões e 600 milhões de reais em receitas com conta corrente desde a pandemia. Em 2019, os 5 maiores bancos somados registraram 32 bilhões e 900 milhões de reais com essas receitas. Montante que caiu para 29 bilhões e 300 milhões de reais em 2024. Os combos de serviços não bancários ajudam a compensar uma parte dessa queda. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia e desejo a você uma ótima tarde. Até mais.